Estamos retornando, tá? Aguardando aqui Guilherme entrar novamente. Oi, pronto? Voltamos. Beleza, né? Bom, Eu não tô te agora que. vendo. Não? Não. Ué, Te escuto, tá. mas não te vejo. Pronto, acho que Pesso- vai já entrar. é, Aqui tá conectando. o pessoal tá me vendo aí? Bom, eu vou dar uma acelerada na questão aí, que vi que agora que, enfim, já passou mais da metade, então vou acelerar, mas é porque é interessante a gente poder conversar com as pessoas, Pra né? falar a verdade, eu não tô te vendo ainda. Né? A galera tá vendo, Guilherme? O pessoal tá me vendo? Dá um alô aí. Não, Não? tá não. Como que. Opa, acho que. Agora sim? Pronto, agora deu. Ah, beleza. Então, continuamos. Tá ótimo, então. Maravilha. Sim, bom, então, só para concluir essa parte aí da soberania, que era a menor parte, mas, enfim, e até para trocar ideia com o pessoal aí. Então, assim, a gente tem dois regimes de medo colocados em questão, né? Um que é o regime projetivo-agressivo, né? Que ele opera pela sobrecodificação do vírus, personificando o vírus enquanto vírus chinês, né? Então a gente vê lá, né? E a lepra tem algumas tem algumas indicações muito interessantes para a gente ver, né? Desde lá do Vale dos Leprosos na Bíblia, né? A doença fenícia para os gregos, doença de judeu, doença tropical e assim por diante. Né? Então a gente tem esse regime que é projetivo agressivo, né? E porque a força da paranoia vem precisamente ah, desse dispositivo de projeção. E a gente tem um outro regime de medo, né? Que é o regime de medo imunitário defensivo, né? Que ele atua em um espectro de individualização extrema, né? Do salve-se quem puder. Faça o melhor que você puder, né? Faça o melhor que você conseguir, cumpra a sua parte, fique em casa, né? Cumpra a sua parte, mesmo que a sua parte seja, em última instância, morrer. Né? E aí assim, né? A gente poderia retomar, né? Uma série de dispositivos disciplinares de individualização, né? Então, assim, quando a gente tem um certo modo, né? Um certo tipo de aplicação do poder soberano que opera por exclusão, né? O tipo de poder disciplinar que a gente vai ter, ele opera não por exclusão, mas ele opera pela própria quarentena. Né? A quarentena, ela é um dispositivo de confinamento, ela é um dispositivo disciplinar no sentido de que ela configura um tipo de aplicação do poder sobre o corpo individual das pessoas. Né? E talvez por isso ela nos soe um tanto quanto obsoleta, ela soe um tanto quanto estranha para a gente hoje em dia. Né? Por outro lado, né, lá no Segurança, Território e População, o Foucault vai falar que, olha, né, os dispositivos de controle, né, eles se desenvolvem em linhas paralelas. Né? E a gente tem uma certa preocupação com os efeitos estatísticos, né, sobre uma multiplicidade variada, né, e em permanente movimento. Ou seja, né, é a biopolítica. Né, é aquilo que o Michel Foucault vai chamar de biopolítica, biopoder.
Né? A biopolítica, o biopoder, eles não vão ter, então, uma certa preocupação com o indivíduo, mas eles vão se preocupar, então, com essa abstração, com esse novo objeto, que é o corpo social. O corpo social, ele tem um outro correlato, que é o das classes perigosas. Né? As classes perigosas, embora não seja, né, utilizado hoje em dia, ele está muito em voga. Né? Ele está muito em voga quando a gente vê o tipo de circunscrição que a gente tem em torno de algumas populações. Né? Ou seja, na história do Brasil, para retomar lá o livro do, do Sidney Chaub, né? A gente tem no mesmo semestre em que se formaliza a abolição dos escravos, das pessoas escravizadas no Brasil, a gente tem intensos debates na Câmara dos Deputados sobre sobre a necessidade de se aprovar uma medida de trabalho compulsório. Ou seja, é a ideia de que a gente precisa obrigar essas pessoas, né, que eram escravizadas a trabalhar, senão elas vão virar vadias. Né? Ou seja, né, esse tipo de controle, né, né, sobre a população, enquanto uma multiplicidade aberta em constante movimento, né, ela é muito forte na história desse país. Né? E aí, se a gente pegar o período imediatamente anterior, né, quando a gente vê, né, que na cidade do Rio de Janeiro, só um parênteses aqui, a cidade do Rio de Janeiro, né, ela é um lugar assim, que teve um quadro sem precedentes na história da escravidão moderna. Né? A cidade do Rio de Janeiro chegou a ter um montante de mais de 110 mil pessoas escravizadas, numa época em que a cidade tinha 250 mil habitantes. Né? Se a gente pegar as cidades que chegam perto disso, Salvador ou New Orleans, por exemplo, elas tiveram 15 mil. Ou seja, tinha muitas pessoas escravizadas e proporcionalmente ao número de habitantes da cidade do Rio de Janeiro. Né? E essas pessoas escravizadas, sobretudo ali mais no final do período escravocrata, né, elas eram mais viáveis desde o ponto de vista econômico se elas ficassem livres na cidade. Né? Então elas iam lá para um lugar, lá, né, enfim, né, o senhor, o proprietário delas dava tarefas para elas, né, olha, né, você tem que trazer essa quantia de dinheiro, você tem que trazer isso daqui no final do dia, né, para tornar aquele bem, né, porque era visto como se fosse um trator, como se fosse um carro na época, né, para tornar aquele bem mais rentável. Né? Isso gera, por outro lado, né, a institucionalização de um aparato repressivo por parte do Estado muito grande no Rio de Janeiro desde essa época. Né? A polícia tinha que ficar vigiando as pessoas negras o tempo inteiro, que elas ficavam circulando para lá e para cá, e você tinha que vigiar elas para que elas não se amotinassem, né, para que elas não se escondessem nos cortiços, para que elas não fugissem. Né? Então, assim, nessa conjugação entre disciplina e biopoder, né, a gente tem uma série de atualizações que vão ser muito caras, né, e que a gente está pagando preço hoje. Né? O Brasil é possivelmente um dos países mais segregados do planeta. Né? É incrível quando a gente vai para outros países. Né? É incrível quando a gente vai para outros países, o que a gente percebe desse tipo de segregação que tem no país, né? Que tem aqui no Brasil, né? E essa segregação, né, ela é coetânea, né, ali entre 1870 e 1890, coetânea da própria modernização do país, né? Da urbanização do país. A Constituição, eu não vou dizer a Constituição, mas o reordenamento moderno das cidades brasileiras diz muito desse tipo de aparato segregativo. Né? Se a gente pegar o livro O Cortiço, ali do Luiz de Azevedo, né, a gente vai ver que do lado do cortiço tinha o casarão. Né? Ou seja, as pessoas estavam acostumadas, né, a ver aquele pobre circulando ali. Né? Quando a gente tem a reorganização, a modernização das cidades brasileiras, né, a modernização da urbanidade brasileira,
né? A gente não vai ver isso, né? A gente vai ver grandes bolsões de miséria nas periferias e quando não está nas periferias gera um nível de tensionamento e logo, né, de policiamento, né, de necessidade de gestão dessa multiplicidade aberta em movimento muito grande no Brasil, né? Então, o que está em questão hoje, né, quando a gente vê uma reportagem, por exemplo, como daquele cara do Lauro Jardim, né? Lauro Jardim foi fazer uma reportagem sobre o que supostamente seria o primeiro caso de transmissão comunitária de coronavírus lá no Rio de Janeiro, né? E aí é um casal de idosos que mora na praia de São Conrado, né? Um prédio de classe média alta, né, do Rio de Janeiro. Era um casal de idosos que estavam confinados com a empregada doméstica dentro de casa. Isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico, tendo em vista, inclusive, que a primeira morte notificada por coronavírus no estado do Rio de Janeiro foi de uma empregada doméstica. Foi de uma empregada doméstica que contraiu o coronavírus da patroa. O áudio não está saindo, não? Pronto, tá Pronto. saindo agora? Tivemos um probleminha no som. Pronto. Ok, tá Agora sim, ótimo. né? Então, assim, né? Então, quem são essas pessoas que são menos pessoas que as outras? Né? Esse é um problema biopolítico, esse é um problema de bionecropolítica. Né? Quem são essas pessoas, né, consideradas, consideradas, consideradas menos cidadãs, consideradas que têm menos direitos, né? Quando a gente vê, por exemplo, né, o vice-governador do Texas, o tenente Dan Patrick, falar que, olha, né, é hora é hora, né, enfim, e abusando aí do vocabulário militar, né, é hora dos idosos, né, poderem então se sacrificar pela nação, né, e se sacrificar pela nação, entendas, né, não é que eles estão lutando uma guerra contra outro país, não, é para que a economia possa reabrir as portas, né? É para que o comércio possa voltar a funcionar. Então, quando esse vice-governador do Texas, tenente Dan Patrick, fala, olha, né, é hora dos mais vulneráveis se sacrificarem em prol da nação, em prol da economia, o que está em questão, né? Então, o que está em questão é o seguinte: quem são esses vulneráveis? Quem são essas vidas matáveis? Quem são essas vidas que a gente pode dizer que podem morrer? São as empregadas domésticas, são os entregadores de aplicativos de delivery, são essas pessoas cuja vida vale menos que nada, né? Enfim, que vale então o preço a ser sacrificado, né? Então, assim, tem algumas
e essa é uma história muito, e essa é uma história muito presente, né, quando a gente vai estudar, então, a história da saúde, né, a história das vidas matáveis, né, das vidas sacrificáveis, né, quando a gente pega, por exemplo, né, o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, né, a pílula anticoncepcional, ela teve um laboratório farmacopornográfico colonial, como diz Paul Beatriz Preciado, muito importante, né, na Costa Rica, né? Ou seja, pegaram lá um bairro pequeno, né, e fizeram desse bairro, olha que, né, a gente vai urbanizar aqui esse bairro, e, enfim, e a gente vai fazer um teste com as mulheres aqui, porque vocês estão na explosão demográfica, a gente vai fazer um teste aqui com comprimidinho anticoncepcional, né? E isso daí, se os anticoncepcionais podem gerar trombose, uma série, né, perca de libido e uma série de efeitos colaterais absurdos hoje em dia, na época, então, que era um dispositivo experimental, a gente imagina, e, assim, e as doses eram as primeiras doses que foram legalizadas já nos Estados Unidos, do Dialpac, né, que é um dos primeiros anticoncepcionais em pílula que a gente tem, era tipo cerca de 15 a 22 vezes a quantidade de hormônio que tem que tem em cada comprimido hoje. Isso se a gente pensar, né, na fórmula que foi disponibilizada já para cidadãs estadunidenses, né? Um outro caso, né, que é um outro caso muito famoso e que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa a hidroxicloroquina, por exemplo, né, usada, né, sobretudo lá nos hospitais da Prevent Senior, lá em São Paulo, né? Prevent Senior, para quem não sabe, é uma espécie de plano de saúde para pobre, né? Então, assim, quando Luiz Henrique Mandetta, né, ex-ministro da Saúde, num dos primeiros pronunciamentos dele foi questionado, né, sobre o progressivo desmanche do Sistema Único de Saúde, ele falou, olha, né, eu não posso ser ministro só do SUS, eu não sou ministro do SUS, sou ministro da Saúde. Então, eu estou aqui apresentando um pacote com parcerias público-privadas, né, de incentivo aos planos de saúde particulares, né, populares, né, eles chamam populares, né, plano de saúde para pobre, né? Então, assim, esse hospital da Prevent Senior, né, que se prestou a fazer, né, uma pesquisa experimental com pacientes de coronavírus, né, usando hidroxicloroquina, passando por cima do Conselho de Ética, né, passando por cima da COPEN, né, e aí a COPEN descobriu, foi lá e mandou interromper o estudo, né. Esse caso lembra muito um caso lá do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, né, que durante 40 anos, entre 1932 e 1972, meio que na surdina, conduziu um experimento inoculando intencionalmente sífilis em populações de homens negros, né? Por quê? Porque eles queriam acompanhar, né, o desenvolvimento natural da doença, né, amparados lá, né, lá naquela teoria sanitária, né, da história natural da doença. Eles queriam ver como que a doença, progrediria sem intervenção exterior, né? Ou seja, durante 40 anos, esses homens negros adoeceram, contaminaram as suas mulheres, né, e o mais curioso de tudo é o que eles recebiam em troca. Eles recebiam em troca uma refeição, né, uma refeição, eles recebiam um tratamento experimental, mas eles tinham negados o diagnóstico para eles, né? Ou seja, o que pegou esse experimento, né, do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos foi que eles omitiam o diagnóstico. O tipo de diagnóstico que era dado para eles, né, o diagnóstico é de sangue ruim, que é um diagnóstico, né, das teorias eugenistas,
né, lá do começo do século XX. Né? Era um diagnóstico muito dado lá pelas teorias eugenistas lá do começo do século XX. Né? Ou seja, Estados Unidos e Brasil, né, o modo com o qual a gente está lidando com a pandemia de coronavírus, né, reaviva, né, as nossas similaridades coloniais, reaviva esse solo, né, de colonialidade no qual esses dois países se desenvolveram, né, e se constituem ainda até hoje. Né? E aí, nesse sentido, é muito interessante lembrar que o Brasil não foi só um polo consumidor de literatura de eugenia. Né? A gente pode pegar, por exemplo, aquele francês, o Conde Gobineau. Conde Gobineau, ele era amigo do imperador, ele era amigo do Dom Pedro II, ele foi cônsul, chanceler, sei lá, da França no Rio de Janeiro. Né? E o Gobineau, ele era um eugenista muito famoso mundo afora, e ele tinha, né, a teoria que ele tinha era a teoria da má miscigenação, né? De que a miscigenação ela é ruim, né? De que a miscigenação ela vai fazer mal para as pessoas, né? Ela vai degenerar, ela vai enfraquecer as raças, né? E os médicos brasileiros, os eugenistas brasileiros, embora conhecessem muito dessa literatura, não podiam concordar com isso, porque senão o Brasil não tem vez. Porque se você mata, né, os negros, indígenas e mestiços, não tem país. Não tem país aqui. Né? Então assim, eles não podiam comprar totalmente. Né? Então, assim, o Brasil ele não foi só um polo consumidor de literatura eugenista, né? Mas ele foi um polo produtor, né, de teorias eugênicas, de teorias de melhoramento da raça muito grande, inclusive exportando para outros países, sobretudo países da Centro-América. Né? Então, toda essa teoria do clareamento, do embranquecimento, né, que estavam em pauta ali com Renato Kell, né, com Roquete Pinto, que lá em 1921, né, vão ser colocados então para debater, né, o futuro da humanidade que se desenvolve aqui no Brasil. O que eles fazem? Né? Eles falam, olha, né, na verdade a gente tem que acabar com esse negócio de quilombo, a gente tem que acabar com esse negócio de aldeia, trazer essas pessoas para as periferias. Elas são promíscuas pela sua própria natureza e elas vão se miscigenar com os brancos, só que a raça branca ela é mais forte, então ela vai revigorar, então ela vai preponderar, né, sobre as outras raças, e se Deus quiser, no ano de 2020, que a gente está hoje, no Brasil não vai existir nem sequer mais um negro ou indígena no Brasil. Né? E assim o país vai estar salvo, né? E assim o Brasil se torna o país do futuro. Né? Então, assim, todos esses agenciamentos biopolíticos e necropolíticos, né? Então a gente pode, enfim, eu vou me furtar de falar dos dispositivos de vigilância que estão em voga aí mundo afora, né, através de geolocalização, esse tipo de coisa, né, para fazer um remate e colocar um respiro aqui no final. Né. Bom, a gente está com a situação hoje, né, dia 1º de maio, né, quando o último estudo lá do Imperial College aponta para a gente que o Brasil tem hoje, possivelmente, a maior taxa de transmissão de Covid-19 do mundo. Né? Essa maior taxa de transmissão do Covid-19 do mundo, ela é de quase 3 por pessoa. Né? Ela é de 2,81. Né? E isso significa que, né, uma pessoa contaminada passa para praticamente 3 pessoas. Né? Vamos arredondar para 3 aqui. Né? Isso daí indica um colapso iminente, né, do sistema de saúde que, sim, só não está colapsado porque a gente tem muito sobre subnotificação. E aqui um parêntese, aqui um adendo. Né? Para a gente falar em termos de subnotificação, né, a gente não pode deixar de pegar lá aquele quadrinho, eu não sei se vocês viram, né, mas que mostra, né, a taxa de infecção e a taxa de letalidade. Na verdade, não mostra taxa, mostra números, né, de infecção e de letalidade, né, no bairro do Morumbi e no bairro de Paraisópolis, na periferia da cidade de São Paulo.
né? Então, assim, no bairro do Morumbi, né, o número de pessoas que foram diagnosticadas é tipo 700 e poucas pessoas. O número de mortes, 20 e poucas pessoas, né? Ou seja, o que, que a gente tem aí? Né? Um índice de letalidade, né, próximo do que é a letalidade, né, da doença mesmo, né, que é ao redor ali de 1 a 2%. Né? A gente tem um índice de letalidade de quase 3%. Né? Entendendo que, né, no Morumbi também as pessoas demoraram a se testar, enfim, e mora muito velho, esse tipo de... Né, mora muita população idosa, esse tipo de coisa. Ou seja, a taxa de letalidade ela é um pouco mais próxima, né, da taxa de letalidade que apontam os estudos clínicos da doença. Tá bem? Né? Ou seja, é ao redor ali dos 3% no bairro do Morumbi. E a gente tem 700 pessoas testadas positivamente. Né? Fora as que deram negativo, que deve ser uma massa gigante. No bairro de Paraisópolis, na periferia da cidade de São Paulo, a mesma cidade, o que a gente tem? A gente tem 70 e poucas pessoas testadas, positivas, né? Possivelmente pouquíssimas pessoas testaram negativo, né? Mas a gente tem 70 e poucas pessoas testadas e dessas 70 e poucas, mais de 40 morreram. Ou seja, a taxa de letalidade, né, pula para mais 50%. Ou seja, né, a gente tem uma taxa de letalidade, né, que aumenta 20 vezes dentro da mesma cidade, que é o epicentro do coronavírus no Brasil, de um bairro para outro. Né? A taxa de letalidade, né, ou seja, a chance de uma pessoa morrer é 20 vezes maior. Para não falar na subnotificação do tanto que essas pessoas de Paraisópolis estão morrendo com registro de síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, isso é muito grave. Né? Então, assim, quando a gente trata que o Brasil está tendo a pior taxa de transmissão, a gente tem que ficar muito atento. Né? É muito grave isso, gente. É muito grave por quê? Né? O que tem em questão? Né? Qual que é o debate? Qual que é o grande entrave político que a gente tem na política nacional? Né? É a abertura, flexibilização, relaxamento do distanciamento social. Pois bem, né, o indicado para níveis seguros é uma taxa igual a 1. Entendendo que o Brasil não tem nem como medir essa taxa hoje em dia. Né? A Alemanha, por exemplo, estava com uma taxa de 0,8, né, há 2, 3 semanas atrás. Aí eles falaram, olha, né, vamos começar a reabrir progressivamente. Reabriram uma semana, a taxa já pulou. A taxa já chegou perto de 1,2. A Angela Merkel foi na televisão e falou, galera, deu ruim, vamos ter que fechar de novo. E ela foi explícita quando ela falou, olha, essa pequena variação, ou seja, com a taxa de transmissão em 1,1, o sistema de saúde alemão ia colapsar em outubro. Se ela vai para 1,2, o sistema de saúde alemão colapsa em julho. A gente está em maio. Né? Então, assim, a diferença de um regime biopolítico, né, para um necroestado brasileiro é gritante nesse caso. Né? E aí a gente não pode deixar de retomar alguns pontos que o Achille Mbembe traz quando ele vai falar, quando ele vai postular o conceito de necropolítica. Né? Quais são os motores? Né? O que condiciona esse conceito de necropolítica, que eu imagino aqui que João Paulo já falou, não sei, né, não lembro se o Márcio falou, se o Vladimir falou, né, mas, enfim, só para a gente retomar, o que está em questão? Né? A objetificação das pessoas, né? Ou seja, a gente tem um certo entrave, cultura e natureza. Né? Só que, o que é cultura? O que é cultura é um certo paradigma de humanidade, né, que me permite jogar para o campo da natureza, né, pessoas negras, pessoas, né, os chamados selvagens, as mulheres, as crianças, os loucos. Né? Ou seja, toda essa massa de manobra que serve, né, ao poder colonial, né, que serve à colonialidade, que serve ao sistema mundo-colonialidade. Né? Ou seja, a gente tem essa matriz, uma segunda matriz é a matriz do sistema de trabalho das grandes monoculturas em plantations, nas colônias. Né? E essa é a matriz
das relações racializadas, que o Achille Mbembe vai falar, olha, isso daqui já extrapolou os descendentes de africanos, né? Isso aqui já extrapolou, né? Ou seja, o Achille Mbembe vai falar, olha, isso daqui, né, já está na hora de um certo devir negro do mundo, né? A gente tem outras populações passando pelos processos de vulnerabilização, de objetificação estrita, né, cuja matriz, né, é negra, sem dúvida alguma, né? Mas que hoje em dia não se restringe só às populações negras, né? E aqui eu vou me encaminhando aqui para fazer uma amarra já no final, né? E para falar Temos algumas que perguntas, viu? né, assim, o final assim, porque a gente faz as perguntas e aí a gente vai falando, né? Então, assim, esse tipo, né, e aqui é uma provocação, né, até para a gente poder conversar um pouco mais em questões assim que estão me pululando muito durante esses dias, né? O que a gente coloniza, né? Qual que é a natureza que a gente tem colonizado, né? Sem dúvida alguma, essa natureza humana, né? Essa natureza do outro humano que a gente já estava falando aqui, mas as outras espécies, né? Olha, o Brasil, né, esse país abençoado por Deus, onde a gente queima a Amazônia à torta direito, onde a gente frita o cerrado no agrotóxico, onde a gente taca lama no mar inteiro, né? E ainda assim não aparece novas doenças, né? Esse país abençoado por Deus, que se separou da Pangeia, né? Acho que tem algum geógrafo aí, né, que pode talvez dar uma oxigenada nesse debate, né? Mas que se separou da Pangeia já há muito tempo, né? Ou seja, isso daí significa que né, a matriz da humanidade, que está lá na África, é onde nós temos, né, os grandes primatas, que são mais próximos desse macaco pelado que somos nós, humanos, tá bem? Por isso, né, as doenças, né, a febre amarela, a zika, né, a chikungunya, né, a dengue, né, vieram da África, né, a AIDS também, né? Ou seja, né, essas doenças, né, elas saltam mais facilmente para humanos à medida em que elas vão se diferenciando, né, em primatas maiores, né, chamados primatas superiores, que são mais próximos de nós, né? Ou seja, por isso que a África é um pouco berço dessas, como berço da humanidade, ela é berço também desse tipo de irradiação de doenças. Por outro lado, as doenças respiratórias, né, quando a gente fala da constituição do outro, né, ao redor das doenças, né, para a gente imputar o mal ao outro, né, a gente não pode esquecer que o nome científico desse novo coronavírus SARS-CoV-2, né? Ou seja, o SARS é de South Asian, né? Do sul da Ásia, né? E a gente não pode esquecer também, né, das últimas epidemias que a gente teve aí, né? Já nos anos 2000, né? A gente teve a de MERS, né? MERS, o ME significa Middle East, né? Agora, por que essas doenças respiratórias, né, se desenvolvem na Ásia, no Oriente Médio, né? Porque o tipo de conglomeração, né, de aves ou de morcegos, no caso do coronavírus que a gente tem lá, né, que a gente tem na Ásia, propicia isso, né? Ou seja, olha o nível, olha o grau que o sistema mundo colonialidade chega, né, de difundir globalmente, né? Enfim, eu não vou nem entrar aqui no meu dever ecomarxista de falar da destruição que o capitalismo ocasiona, né, nessas outras regiões do globo, né? Mas olha aqui, o fato de você pegar pessoas africanas, sequestrar elas, trazer para cá, né, faz com que elas tragam, né, com elas, né, ou então pior que isso, né, o tráfico fetichizado de animais como orangotangos, como gorilas, né, trouxe para cá, né, o Aedes aegypti, trouxe a dengue, né, trouxe a febre amarela. Não está saindo?